Olá, começa agora a primeira edição do programa Check-in. Aqui você vai conhecer mais sobre os alunos da Fevale que estão estudando o mundo afora através do intercâmbio, a troca de culturas e experiências e tirar dúvidas sobre viagens de estudos. Nessa primeira edição, a gente conversa com a Caroline, da Diretoria de Relações Internacionais da Fevale, a Dulce Maria, uma mexicana que veio estudar na Fevale e conhecer mais a cultura do Brasil. E não podemos esquecer do Luiz Guilherme, que teve a oportunidade de fazer um estágio em Harvard. Fique com a gente! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país. Tenho certeza que você já ouviu falar em Harvard e quem sabe da State University of New York, a Universidade do Estado de Nova York. Essas duas instituições estão a mais de 400 quilômetros de distância uma da outra. São mais de 4 horas viajando de carro. A Universidade Estadual de Nova York é chamada popularmente de SUNY. Ela fica em Plattsburgh. E apesar de ser muito conhecida pelo curso de Economia e Administração, a SUNY é uma universidade que investiu mais de 40 milhões de dólares em pesquisas científicas. Já a Harvard Medical School, que só pelo nome Harvard já deve chamar sua atenção, é uma das universidades de medicina mais concorridas no mundo inteiro. Sabe o que essas duas universidades têm em comum com a Fevale, além da pesquisa no campo científico? A ligação é o Luiz, um estudante de biomedicina que resolveu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Luiz Hendrix é um nome que o Luiz Guilherme usa no canal do YouTube dele para contar a experiência de passar 18 meses nos Estados Unidos, através do programa Ciência Sem Fronteiras. E é com esses vídeos que nós vamos te contar as aventuras desse brasileiro nos Estados Unidos. Ele que conseguiu estudar em duas grandes universidades americanas, a Harvard Medical School e a State University of New York. Meu sonho é um dia ser cientista e também poder estar na Universidade de Harvard, não independente como aluno, pós-graduação, que for, eu precisava estar lá. Eu lembro como se fosse ontem, quando meu pai chegou assim pra mim e olhou: meu filho, você já viu falar uma coisa chamada biomedicina? Comecei a ler artigos e comecei a ver publicações sobre biomedicina, sobre o que um biomédico fazia, e eu fiquei assim em choque, que era tudo que eu queria. O Ciência Sem Fronteiras, ele é um programa para bons alunos. Estamos na preparação, estamos naquela fase de escolher o país, decidir para os Estados Unidos, como foi o meu caso. A primeira coisa que a gente pensa é a prova de proficiência, certo? O TOEFL. Nossa, eu tenho que fazer aquela prova de proficiência, eu tenho que me preparar, mas eu tô no meio do período, muita coisa. Eu sei, eu passei por isso. Pra quem tá pensando que acha que a do Ciência Sem Fronteiras sai viajando, não, meu amigo, né? Aqui não é assim não. Os Estados Unidos é relação, a gente tem que usar muito. Muito esforço, mas que vale a pena. O Luiz estuda biomedicina aqui na Fevale. E em 2016, ele volta para dar continuidade ao curso. Mas você sabia que a biomedicina é um pouquinho diferente de um país para o outro? A função do biomédico, ela existe em todo lugar do mundo. Porém, os nomes que se dá à biomedicina são diferentes. Por exemplo, no Brasil, chamamos biomédico. No Chile, Uruguai, Peru e alguns países chama-se tecnólogo médico. Em outros países, como a Argentina, é bioquímico. E tem países que se chamam bioanalistas. Porém, a função que nós exercemos aqui, a parte de apoio diagnóstico, em todos os lugares do mundo, é feita teoricamente muito parecido, né? E também a área da pesquisa, onde o biomédico atua muito. Então, em qualquer lugar do mundo é feita a pesquisa. Normalmente as pesquisas são desenvolvidas por grupos multidisciplinares. Não existe pesquisa isolada de uma pessoa só que faz. Normalmente são grupos, entidades que fazem essas pesquisas em conjunto. É preciso muito trabalho e dedicação, sim, mas tem muitas outras coisas para se fazer nos Estados Unidos, como conhecer Nova York, a cidade que nunca dorme. As imagens que você está vendo agora foram todas feitas pelo Luiz. New York, what are you gonna do today afternoon? Hey, New York, suicide pills on your table. Hey, New York, be a bitch and drink I'm true soon. Hey, New York, you're hot but I can handle when I leave New York sometime. Nessa viagem aos Estados Unidos, o Luiz fez amigos e se divertiu bastante, mas sem tirar o foco dos estudos. Afinal, ser um pesquisador assistente em genética em Harvard não é para qualquer um.
Harvard, para quem não sabe, é uma universidade muito difícil de entrar. Normalmente a porcentagem de aceitação de alunos é abaixo de 5%. Com um trabalho duro e esforço, você vai onde você quiser. Então, durante todos os anos da minha graduação, eu tentei ser um aluno incrível, eu tentei tirar excelente nota, eu fiquei grande amigo da maioria dos meus professores. Porque quando você vira amigo da pessoa que quer te ensinar, ela vai ter muito mais prazer em te passar conhecimento. Então eu tracei o objetivo, eu queria ir para Harvard. Mas como eu ia fazer isso? Bom, a primeira coisa é que eu precisava estudar nos Estados Unidos, mas eu não tinha dinheiro para estudar aqui. Então que eu conheci o programa Ciências Sem Fronteiras, como eu já falei em alguns vídeos meus, eu consegui a oportunidade de uma bolsa integral para estudar em uma universidade americana. Mas eu queria algo além. Então eu comecei a mandar e-mail para vários professores pedindo uma oportunidade de estágio. E foi quase um mês muito desgastante entre receber vários nãos, mas a maioria dos professores não responderam. Foi então que vem a boa notícia. Eu participei de uma entrevista a convite de uma professora que gostou do meu e-mail, gostou do que eu estava querendo trazer para o laboratório dela. E depois de quase uma hora de conversa, veio o tão esperado sim. E tudo isso vai ficar marcado no currículo, ajudando o Luiz a conseguir as melhores oportunidades. Nós da biomedicina estimulamos muito nossos alunos a participar de intercâmbio, tanto em visita técnica aos outros países, já tivemos em vários países. Durante a própria graduação, o aluno busque conhecer o que tem no universo em termos de pesquisa e aí até para se preparar para um futuro mestrado ou doutorado no exterior, fazer essas ligações. Eu acho que a universidade ela é a porta que abre para o mundo. E nós recentemente criamos a Rede Conesul, que se transforma em Rede Sul-Americana de Diagnóstico, onde são várias instituições colegiadas das diversas áreas, tecnólogos médicos, bioquímicos e biomédicos, onde nós vamos discutir a nossa formação, a função nossa realmente na sociedade. Agora a gente vai descobrir mais sobre essa experiência com o próprio Luiz. E aí, Luiz, por que tu decidiu ir para Harvard? Então, ser pesquisador ou ser cientista foi uma coisa que veio na minha vida quando eu descobri que eu ia fazer biomedicina. Como eu já falei em alguns vídeos meus, eu estava pensando até em fazer jornalismo, medicina, são coisas que eram bem assim, espalhadas. E aí veio então, meu pai, ele me disse sobre um curso de biomedicina, eu resolvi então fazer biomedicina. E a Fevale foi sempre a minha primeira opção por já ter um reconhecimento muito grande no curso. Então eu entrei, e assim que eu entrei eu comecei a estudar mais sobre o mundo científico. E eu sabia que a Escola de Medicina da Harvard era a melhor escola de medicina do mundo, onde tem os melhores pesquisadores, o maior investimento, e eu falei, eu tenho que estar lá, Se eu queria ser um melhor profissional, eu falei, algum dia eu preciso ir para lá. E então que desde então eu comecei a me preparar para esse momento que eu não sabia quando ia acontecer, Foi uma coisa que é no escuro, Então eu sempre me esforcei bastante no curso, sempre tirei notas muito boas. E foi então quando eu falei, bom, se eu tenho que ir para Harvard, eu tenho que estar nos Estados Unidos, A escola de medicina ela fica em Boston, em Massachusetts. E foi então que eu vim para os Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras, Tudo começou em 2013, quando eu fiz o início do processo do Ciências Sem Fronteiras, Fiz a prova de proficiência, fui aprovado, fui passando por todas as fases, Então fui selecionado para estudar na universidade onde eu estou agora, que é a Universidade Estadual de Nova York, em Plattsburgh. E quando eu cheguei aqui, eu já sabia no meu primeiro semestre que a gente teria então que escolher para fazer um estágio de verão, Todos os alunos do Ciências Sem Fronteiras eles precisam fazer nos Estados Unidos. E eu comecei a me preparar, preparei meu currículo, comecei a ver quais eram as minhas habilidades, comecei a fazer algumas disciplinas aqui que poderiam ainda me ajudar para o estágio. E quando chegou então o momento, eu preparei tudo, peguei meu currículo e foi mais ou menos bater de porta em porta, só que era por e-mail, eu chegava para os professores me apresentando, dizendo que eu estava disposto a aprender e eu foquei bem em 3 áreas, Eu foquei na parte de genética, era a minha primeira opção, patologia e câncer, eram mais ou menos essas opções. E Harvard era a primeira opção, sem dúvida. E foi então que eu comecei a mandar e-mail para vários professores, me apresentando, e um belo dia recebi então uma professora da Harvard, da Escola de Medicina, ela mandou um e-mail, então, dizendo que gostou do meu jeito e que queria me conhecer melhor. Então a gente fez uma entrevista, foi bem nervoso, estava muito nervoso na hora, e ela começou a realmente querer saber da minha vida, não só da minha vida no laboratório, mas ela queria saber quais eram outras habilidades que eu tinha, se eu era uma pessoa comunicativa e tal. E ela perguntou por que eu me encaixaria no laboratório dela, que era um laboratório de genética lá da Escola de Medicina, por que eu me encaixaria nas habilidades. E depois, lá, 1 hora e pouco, então ela realmente me deu o sim para ir para lá. E foi então que, no verão, aqui nos Estados Unidos, eu fui para a Escola de Medicina ficar como pesquisador assistente. E que trabalho tu fez lá?
Então, eu fui como pesquisador assistente. O meu trabalho lá era dividido em duas partes. A primeira parte era auxiliar um pós-doutorando, né, da escola de lá um pós-doutorando da Harvard, e a minha segunda era ter uma linha de pesquisa minha, né, era uma pesquisa que eu fazia paralela ao que eu tinha lá. E a pesquisa, o laboratório, ele queria saber, ele era muito focado num processo chamado a meiose, né, que é a formação, né, dos gametas, e isso pode acontecer, podem acontecer vários problemas durante a meiose. E a minha parte, né, a parte que eu trabalhava, então, era com a infertilidade, né? Então eu usava nematóides, né, que eram como se fossem minhoquinhas chamadas C. elegans, né, que eu fazia então toda a parte de aplicação de técnica neles, né. E foi então que eu fiquei durante lá quase 4 meses trabalhando nisso, né, e no último mês eu fiquei sozinho. Meu pós-doutorando ele foi embora e eu acabei assumindo então a pesquisa dele, né, ajudando ele sozinho, né, com a pesquisa dele e com a minha, e também aproveitei nesse momento que eu fiquei lá sozinho para conhecer outras pesquisas do laboratório. Então acabei rodando em várias outras áreas, né, não só focando só na minha. E quais são as principais diferenças entre os Estados Unidos e aqui o Brasil? Então, tudo começa pela faculdade, né? Normalmente no Brasil a gente tem, os cursos eles variam, eles podem ter 4, 5, 6 anos, né? Dependendo do que você for fazer. Aqui nos Estados Unidos é bem dividido isso. Aqui você tem o major, que eles chamam, né? Que são, vamos dizer, a sua graduação principal, e você tem o minor, né? Que, vamos dizer, uma graduação menor. Então, normalmente quando os americanos eles vão para a faculdade, eles saem da faculdade, eles podem sair até com 3 diplomas diferentes, né? E isso é muito diferente aqui. Então, vamos dizer que você quer fazer economia. Você vem para cá e sua maior graduação é economia. Todas elas duram 4 anos, nessas que eles chamam de cursos básicos, né? Economia, engenharia, são 4 anos. E você pode ter, sei lá, fazer um minor em filosofia, né? Por exemplo, o caso do meu roommate, ele faz matemática e filosofia. Então ele vai sair como formado em filosofia e matemática. E aí depois, por exemplo, se você quiser ir para a escola de medicina, também é uma coisa bem diferente. Para você ir para a escola de medicina aqui, você precisa fazer 4 anos de uma graduação, paralelo a um curso que eles chamam aqui de pre-med, né, pré-medicina, e depois você então aplica para a escola de medicina. São mais 4 anos, né? Ou seja, o médico aqui ele tem 8 anos de formação, no mínimo, né? Então isso também era bem diferente, isso era um medo que eu tinha, né? Já que a galera tá lá, estava muito mais à frente do que eu aparentemente estava. Mas eu consegui lidar isso realmente me esforçando e deu tudo certo. E por que você decidiu fazer um canal do YouTube para contar a tua história de intercâmbio? Então, o canal eu já tinha prometido quando... Na verdade, eu já tinha muita vontade, muitos amigos meus falavam que eu dava jeito pra fazer isso, mas assim, falar, canal do YouTube, sabe, que bobagem, não vou fazer isso. E quando eu tava aqui já no meu segundo mês, que eu vi que eu já tava bem adaptado, eu resolvi fazer um canal para mostrar as minhas experiências, porque eu acho que todos os alunos que vêm para o Ciências Sem Fronteiras, né, um programa que o governo ele fornece bolsa integral, a gente tem que dar algo em troca. No momento eu não podia estar no Brasil para dar algo em troca, então eu falei, eu vou começar com o meu canal ajudando outras pessoas que querem vir para os Estados Unidos, que têm curiosidade, né, em saber como é que é um pouco da área da ciência, da biomedicina, e foi então que eu criei. Eu falei, vou criar para divulgar, né, o que eu tenho feito aqui, e está sendo muito legal, né, o canal ele tá cada vez melhorando, assim, tô bem feliz com isso. Então tu vai ajudar a gente agora, porque vai tirar as dúvidas da nossa plateia em relação ao intercâmbio e o que é isso mesmo. Luísa, eu gostaria de saber qual foi o maior impacto cultural que tu sentiu ao se relacionar com os americanos e quanto tempo tu vai permanecer nos Estados Unidos no total. Tá, então, acho que o que eu mais senti diferença entre os americanos é que a gente, né, nós brasileiros, a gente é um povo muito alegre, né, a gente gosta de falar e gesticular e abraçar as pessoas, né, os americanos parece que eles têm um aro, né, de proteção de 1 metro. Então, se você chegar muito próximo deles, eles vão dar 2 passos para trás. Eles acham isso muito estranho, né? E eu acho que eles que tiveram mais coisa cultural comigo do que eu com eles. Porque, assim, eu já vi em filmes mesmo, que parece em filme é mais ou menos o que eles vivem. Eles andam muito em grupos, essa coisa de high school que a gente vê. Cada um senta numa mesa, sabe? É bem mesmo o que acontece aqui. E eu acho uma coisa muito engraçada, que eles acham engraçado comer com guardanapo. Por exemplo, pegar uma pizza com guardanapo. Pra eles é absurdo isso. Eles pegam com a mão mesmo. Eles acham que, né? Então, acho que eles que tiveram muito mais que aprender comigo do que eu com eles, né? Mas acho que essa coisa da distância, da frieza, foi o que mais me chamou a atenção, assim, deles, dos americanos. E quanto tempo eu vou permanecer nos Estados Unidos? Então,
vão ser mais ou menos quase 8 meses, né, que eu tô aqui, e semana que vem eu tô indo embora já pro Brasil. Né, vai dar 1 ano e 6 meses aqui. Então, Luísa, a gente sabe que conseguir uma vaga, fazer um estágio na Harvard é um sonho da maioria de todos os estudantes do mundo, né? E me chamou a atenção que na matéria tu disseste para sempre que você tiver um sonho, correr atrás e não desistir. Então eu queria pedir para te deixar um recado para os teus colegas que podem ser os próximos a estar conquistando esse sonho, deixar um recado para que eles não desistam. E uma dica, como que eles podem se organizar e ir atrás e conseguir conquistar esse sonho assim como tu conseguiste. Então, uma coisa que eu falo muito no meu canal é sobre essa coisa de foco, determinação, e que eu sempre achei que era uma lorota. Todo mundo vai falar pra você ser bom, todo mundo vai falar pra você ser um bom estudante, não sei o quê, mas eu me dei conta que realmente você tem que ser um bom aluno, você tem que ser uma pessoa dedicada, né? Se você quer realmente alcançar um sonho seu. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pensar que não é impossível. Pra mim era impossível. Você imagina, né? Eu não tinha quase experiência científica e eu consegui porque eu mostrei que eu tinha outras habilidades além de estar dentro do laboratório. Eu acho que a primeira coisa é você ter como se fosse uma organização mental em pensar, bom, se eu tenho que ir para lá, se eu tenho que chegar no ponto B, como é que eu vou fazer para sair do ponto A para chegar no ponto B? Você tem que pensar, realmente fazer uma estratégia como chegar até lá, né? E é claro, às vezes as estratégias elas vão falhar, né? E uma coisa que eu sempre falo é que se algo der errado, por exemplo, no caminho, né? Não muda a sua decisão, né? De querer ir pro seu sonho, você só tem que mudar a estratégia. E é uma coisa que eu sempre faço, eu sempre tenho um plano B, C, D, E, F, G para as coisas elas darem errado, né? E eu acho que é isso, é sempre ter uma estratégia para chegar até lá. Ser um ótimo aluno, né? E principalmente quando você precisa ir para o estágio, você precisa de cartas de recomendação. Quem vai fornecer isso são seus professores. No meu caso, foram professores do Brasil, né? Que me forneceram essas cartas. E eu acho que ter essa amizade com os professores, uma amizade no sentido de ter respeito, também é muito importante. Porque aqui nos Estados Unidos funciona muito assim, não importa se você tem uma nota 9,5 na média do seu curso, se não tiver um bom professor para te recomendar, para dizer que você é bom mesmo, não adianta. Então acho que ser um bom aluno pode ser a primeira coisa, fazer estratégia e sempre seguir firme, né? Acho que essa é a minha maior dica. Luiz, eu queria agradecer a tua presença na primeira edição do Check-in, te desejar um grande futuro e muita sorte na tua carreira, viu? Muito obrigado, galera. Fiquei realmente honrado, né? Tô com saudade da Fevalho, preciso revelar que estou com saudade. E logo tô aí pra estar com todo mundo, espero continuar compartilhando meus conhecimentos, né? Eu tenho muitos projetos em mente ainda, com o meu canal e pra biomedicina, né? E eu espero, né, que tudo bem, que tudo corra muito bem, né? Então, a gente se vê aí logo. Até mais, Luiz. Até mais. Nós vamos para o intervalo. Em seguida, você conhece a história da Dulce Maria e um pouco mais sobre o México. A gente já volta. Oi, bem-vindo ao segundo bloco do programa Check-in. O México é famoso pela sua comida típica, que desde 2010 é um patrimônio da humanidade. Sem falar do Dia dos Muertos, das caveiras mexicanas e dos sombreiros. Mas o que você conhece das universidades mexicanas? Já pensou em estudar lá? A gente chama da nossa plateia agora a Dulce Maria. Por favor, Dulce. Dulce, qual que é a cidade que tu veio e como é lá? Eu sou originária da cidade de San Miguel de Allende, Guanajuato. Fica no centro do México. E lá é uma cidade muito colonial. Eu já mostrei fotos para amigos e eles falaram que era tipo Salvador, ou que era também bem Minas Gerais, mais ou menos. E por que você decidiu vir para o Brasil? A verdade, eu queria ir para os Estados Unidos. Mas aí eu tentei com Estados Unidos, depois Brasil, mas aí eu estava tipo na dúvida. E depois eu falando com meus pais, com meus amigos, eu já tinha ido para os Estados Unidos. Daí, não sei, eu acho que já estava mais relacionada com essa cultura. Daí, meus amigos sempre falavam, tipo, mas imagina outra cultura, Brasil, não sei. E eu falei, tipo, pode ser? Não sei, eu vou ver. Daí, não sei, eu escolhi Brasil, preferi. Queria conhecer uma cultura nova, uma língua nova.
porque eu não falava nada português. E ainda estou falando portunhol, mas... E você está gostando da cultura daqui? Sim, eu gostei muito, muito, porque acho que é um povo bem receptivo. É bem parecido com o México, eu acho. A gente é muito amável. Não sei, eu acho que é bem legal. E como é o Dia dos Mortos no México? É um dia... São 2 dias, na verdade. O 1º de novembro e 2º. Mas o primeiro é dos dias... Dia dos Mortos vai ser mais para as crianças e para todos em geral. E o 2º é mais para os mais velhos, e assim. Daí o povo... não sei, que é uma festa. Na verdade é uma festa. Todo mundo acha bem extravagante, eu acho. Mas é uma festa, daí a gente vai e comemora com os mortos. Daí a gente vai com seus mortos e às vezes fazem altares, são de 7 andares. Daí tu tem que colocar nos andares, tipo, as comidas que eles gostavam, o que eles bebiam. Também tem coisas que são bem típicas dos altares, que são tipo espelhos, que mais? Flores, que o cempasúchil é uma dessas. Daí a gente vai e fica com os mortos a noite inteira. Daí é uma festa bem grande. Pátzcuaro, no Michoacán, é uma das... Eu acho que lá é muito mais tradicional que no México tudo. Daí é uma ilha e lá dentro a gente coloca muitas velas, muitas. Daí fica tudo bem bonito. E como é a tua universidade lá no México? A minha universidade, principalmente, é católica. Daí ela eu acho que muito ensino meio. Porque, por exemplo, lá tu não pode ir para o banheiro, porque tu tem que pedir permissão para os professores. Daí se ele não deixa, tu não vai. Então tu gostou mais dessa liberdade aqui no Brasil? Sim, muito. Adorei. E também eu acho que nas instalações muito melhor. Também o horário é muito diferente. Porque, por exemplo, lá tu entra às 8 de manhã, daí tu sai às 2, 3 da tarde. É mais corrido. E de noite ou tarde, tu entra às 3 e sai às 9 e 10 da noite. Daí todos os dias é o mesmo. Todos os dias. Daí tu vai de segunda a sexta. Então é mais tempo. E aqui no Brasil tu tá estudando publicidade e propaganda, mas lá no México tem um outro nome também. Isso aí. No México é comunicação. É uma mistura de vários cursos. Por exemplo, jornalismo, tem fotografia, cinematografia, publicidade e propaganda, desenho e tem... que mais? Tem muito mais mistura. E aqui, pela equivalência, eu tinha que fazer publicidade e propaganda e também relações públicas. E você ia ficar só 6 meses no Brasil, mas por que você decidiu ficar 1 ano? A verdade, quando eu cheguei, tudo era novo, não sei, parecia que eu estava uma criança aqui no Brasil. Daí eu comecei a gostar. E eu falava para o René, outro mexicano que veio comigo, daí falava com ele que eu gostei bastante, imagina, já vamos ficar 6 meses, tá? Daí, não sei, a gente foi gostando mais e mais. Eu me lembro que os primeiros dias falamos com os padrinos, daí que a Fevali otorga padrinos para os intercambistas. E estávamos um dia conversando, daí eles perguntaram-me o que vocês gostariam de fazer. E não sei, eu estava bem empolgada, daí eu falei, eu gostaria de ficar mais 6 meses. E daí o René também gostou da ideia. Daí começamos a conversar como nossa escola, nossa universidade lá e como intercâmbio aqui. Daí quase não dava certo, porque nossa universidade falou que a gente não podia ficar mais, que a gente tinha que ir para Brasília, a Universidade Católica de lá, era a única opção para nós.
Daí estamos tristes, a verdade, porque estar aqui, estar se acostumando e tudo isso, daí virar para Brasília, ir lá e seria uma nova mudança. Daí depois falamos com a Fevale falou com nós que sim, que a gente podia ficar mais. Daí deu tudo certo. E o intercâmbio de vocês está quase acabando. O que você vai levar do Brasil lá para o México? Ai, uma vez eu estava lendo um artigo sobre os intercâmbios aí. Ai, não sei. Falam que quando a gente pergunta essas coisas, tipo, que tu leva para, ou que tu pode falar para mim do Brasil, não sei, que são tantas coisas que não sei, que às vezes não dá para falar isso. Daí eu acho que o que eu levaria seria uma visão bem diferente do que eu sabia, ou que eu conhecia do Brasil. Porque, por exemplo, eu entendi que todos os estados aqui no Brasil são bem diferentes ao que a gente sabe da mídia. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado que eu amei e que eu não sei, eu sempre vou falar bem e dos gaúchos e tudo isso daí. Mais que do que não sei, Rio de Janeiro e tudo isso do norte, não sei. E você pretende voltar um dia? Sim, com certeza eu vou voltar. Não sei quando, mas eu vou voltar. Certo, eu quero agradecer a tua presença e uma boa viagem para ti. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida a gente fala com a Caroline da Diretoria de Relações Internacionais da Fevale. Nós estamos de volta com o terceiro bloco do programa Check-in. E agora a gente vai explicar para você como funciona o intercâmbio e como você pode participar dele. Para isso, a gente vai convidar a Caroline, da Diretoria de Relações Internacionais da Fevale. Bem-vinda, Caroline. Olá, Samira, tudo bem? Tudo certo. Caroline, o que é preciso para fazer o intercâmbio? Então, o aluno da Fevale, ele tem a possibilidade de participar de algumas modalidades de intercâmbio, né? Uma delas é o intercâmbio de graduação, que o aluno que está matriculado em algum curso de graduação pode estudar 1 ou 2 semestres em alguma universidade conveniada. Depois a gente tem o intercâmbio de idiomas, que é para o aluno estudar especificamente algum idioma ou viagens culturais. Então, para o aluno ele iniciar esse processo de intercâmbio, primeira coisa que ele precisa é ter a vontade de fazer esse intercâmbio e depois definir qual tipo de intercâmbio que ele tem interesse em fazer. Se é um intercâmbio de graduação, que daí fica um período maior no exterior, ou um intercâmbio de línguas, que daí tem a possibilidade de ficar menos tempo ou também estender. Então, esse é o primeiro passo, é o aluno ter a vontade e buscar saber o que ele busca, o que ele quer fazer de intercâmbio. E vocês da plateia, se alguém já teve essa ideia de ter intercâmbio, quais são as dúvidas de vocês? Pode ir. Qual a maior dificuldade que os alunos encontram em fazer intercâmbio? Na verdade, o aluno, quando ele vai buscar informações sobre intercâmbio, ele acha que é muito difícil, que é muito caro, que intercâmbio não é para qualquer um. E, na verdade, essa não é verdade, né? Porque o aluno, sempre que tiver a vontade de buscar um programa de intercâmbio, ele tem várias alternativas de diferentes modalidades, então o intercâmbio ele é sim possível para todos os alunos. E depois a segunda questão é sempre o idioma, né? Que os alunos perguntam, mas eu tenho que ter um idioma mais avançado? Então, depende também do que o aluno quer fazer, né? Se ele pode aprimorar no intercâmbio esse idioma, ou se ele quer fazer uma parte da graduação no exterior, aí sim ele tem que já estar estudando o idioma aqui no Brasil. Então, às vezes, isso pode acabar amedrontando um pouquinho, que é a barreira linguística e, às vezes, a questão econômica, né? E no caso do intercâmbio de idiomas, quanto tempo o aluno tem que estar estudando algum idioma na Fevale e qual o tempo mínimo de viagem?
Para o intercâmbio de idiomas não é cobrado um tempo mínimo de já estar estudando. Por exemplo, a gente tem grupos que vão estudar 2 semanas no exterior e não cursaram nem um semestre ainda de um idioma, enfim. Então, para o curso de idiomas não tem essa limitação. Claro que é interessante, quanto mais tu estuda antes de viajar, talvez tu terás um melhor proveito durante a tua viagem. E as viagens, os intercâmbios de idioma, elas dependem muito do tempo, assim. O mínimo que a gente organiza hoje é de 2 semanas e depois pode variar para 1 mês, 3 semanas, 6 semanas. Então depende bastante do formato que está sendo proposto. Caroline, qual é a documentação necessária para começar o intercâmbio? Então, quando se decide que quer fazer um intercâmbio, a primeira coisa que tem que estar em dia é o passaporte, né? Então tem que cuidar, ou se não tem ainda o passaporte, tem que agendar com antecedência, que às vezes demora, porque depende de agendamento junto à Polícia Federal, ou tem que, se o aluno, a pessoa já tem o passaporte, tem que estar atento à data de validade, porque a maioria dos países exige que tu tenha no mínimo 6 meses de validade do passaporte para a data que tu vai viajar, né? A partir do dia que tu vai viajar. Então é bem importante estar atento a isso. Também carteira de identidade, é sempre bom estar com ela renovada, atualizada. E depois, dependendo de cada país, é necessário o visto. Alguns países exigem ainda vacinação, por exemplo, para a China tu tem que ter a vacina contra a febre amarela. Então, cada país tem uma documentação bem específica, assim. Então, o aluno, partindo do passaporte, depois começa a organizar a partir da onde que ele vai viajar, né? E você fez intercâmbio, no que isso contribuiu para a tua graduação? Bom, então eu tive a oportunidade de fazer 2 intercâmbios, 2 modalidades diferentes. Uma foi para estudar idiomas nos Estados Unidos, que daí foi, eu não tinha cursado idioma, não conseguia me comunicar praticamente em inglês. Então esse foi o meu objetivo, foi para lá estudar o idioma e aprimorar. Depois, na graduação, junto com o programa Ciências Sem Fronteiras, também consegui uma bolsa integral de estudos, daí eu fui para a Universidade de Sydney, na Austrália, e com certeza foi uma parte muito importante da minha graduação, porque eu tive a oportunidade de cursar disciplinas diferentes, que a Fevale não oferece, por exemplo. Então eu tive a oportunidade de fazer essa escolha lá, de estudar, e também, com certeza, aprimorar o inglês acadêmico, né? Porque quando está dentro da academia, a exigência é de um inglês mais formal. Então também tive essa oportunidade de ter aprimorar o inglês acadêmico e depois fazer um estágio também, como o Luiz comentou antes, nós tínhamos que fazer um estágio durante o verão. Eu fiz no consulado da Grécia, na Austrália, na assessoria de imprensa, o que me trouxe uma base muito, muito boa, uma visão diferente de poder estar trabalhando numa instituição para o governo fora do nosso país. Então, e depois toda a bagagem cultural, né, que o intercâmbio, dependente se é um intercâmbio de graduação, de idiomas, enfim, sempre vai ter essa bagagem cultural que tu vai trazer de volta, né, com diferentes ideias, diferentes visões sobre diferentes coisas. Então, acho que seria isso. Queria agradecer a tua presença, Caroline, a presença de todos vocês. E o check-in fica por aqui, mas a gente volta. Você pode conferir toda a nossa programação no YouTube e não se esqueça de curtir a fanpage da TV Fevale. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país.